aqui uma... Muito bem, já estamos aqui, já quase para começar. Lembrando que nós estamos aqui no Facebook e aqui no Instagram, apesar que no Facebook o pessoal não vai ter muito acesso aqui à nossa live, porque vai ficar, né, vão ficar mais no Instagram. Então o pessoal do Facebook pode correr lá para o Instagram para ver a nossa live, né? Daqui a pouco, na hora que o pessoal começar a chegar, nós já vamos convidar o Augusto, que já está prontinho, já pediu para participar. Deixa eu só verificar como é que está aqui no Facebook, para que o pessoal possa também... Então, pessoal do Facebook, corra lá para o Instagram, Nelson Lima, _hipno, ou Augusto Moraes. Tem 2 S's, né? Moraes com 2 S's, tá bom? Então, podem correr lá. Eu estou buscando uma alternativa aqui, né? De achar Deixa eu só dar uma atualizada aqui no Instagram. Ver se aparece a minha live que está ao vivo aqui, nossa live. Ok, o pessoal já está chegando. Vamos lá, vamos aceitar aqui o Augusto. Live Studio. Olá, Augusto, deixa eu só colocar aqui agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Como é que tá aí minha imagem, meu áudio? Tá tudo tranquilo? Tá, o áudio está bem É, certo. Só está um pouquinho amarelada. mas acho que é a iluminação aqui. É, iluminação, exatamente. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, tudo certo, tudo tranquilo. Pronto Que aqui para bom, conversar ótimo. com o pessoal, falar mais um tema importante, que afeta muitas pessoas, sempre afetou, né? E hoje em dia também não, às vezes pode piorar por questões como a ansiedade, que estão em níveis mais elevados na sociedade, a pandemia. Então, acho que é um tema muito importante para a gente trazer aqui para o pessoal. Exatamente. Posso conviver bem com o meu passado, né? Na verdade, a chamada, o banner que nós fizemos, né? Nós afirmamos, né? Que sim, que é possível conviver bem com o passado, porque a gente tem que pensar no presente, pensar menos no futuro, claro, né? A gente tem que se preparar. Quando a gente está bem no presente, a gente se prepara para o futuro. Mas esse é o tema de hoje. Posso conviver bem com o meu passado? Pode, com certeza. E é isso que nós vamos conversar. Mais uma vez, pedir ao pessoal, tá, Augusto? Eu estou aqui fazendo só... Comecei um pouquinho antes a live no Facebook, mas só para avisar o pessoal que não sabia, né, que nós estamos no Instagram, que é o nelsonlima.hipno e Augusto Moraes com 2 S. Eu estava buscando aqui a, a parte ao vivo aqui da nossa live, para que eu pudesse mostrar um pedacinho aqui, mas acho que não vai ter, então a única forma mesmo vai ser colocar só eu aqui no Facebook. O pessoal vai me ouvir, mas não vai ouvir o Augusto no Facebook, então eu peço para vocês entrar lá, nos seguir no Instagram e nos acompanhar, tá certo? Se o áudio estiver baixinho aí, Dalva, pode entrar lá, tá bom? Pode entrar lá no Instagram. Se tiver embaixo quem está me ouvindo aí, mas só vai ouvir a mim, tá? Não vai conseguir ouvir o Augusto, não vai conseguir ouvir o Augusto, porque ele está só no Instagram. Mas aí, Augusto, semana passada você não esteve na live, você estava viajando, viajou, chegou tudo bem de viagem, está tudo tranquilo? Tudo certo. Só vindo aqui na casa dos amigos fazer a live, porque a internet em casa ainda não instalaram aqui na Bolívia, mas tudo tranquilo. Devagar as coisas vão se ajeitando, né? Quase um ano longe daqui, então agora que a pandemia, pelo menos por aqui, deu uma aliviada, consegui voltar e procurar fazer algumas práticas aí da faculdade que ainda tem um caminho pela frente. Mas aqui, Mas, comparecendo hoje, para poder falar aham. desse tema importante. Mas onde você está aí, tem plateia então? Ou você tá num Não, lugar mais separado aí? tô separado aqui num quarto aqui, Ah, tô lá. fechado. Ah, bom. Você está falando que ficou quase um ano longe daí, tá? Explica para o pessoal onde é que você está, o que é que você está fazendo aí, que você não está mais aqui em Rondônia. Né, no Brasil, né? Eu estudo É, medicina na exatamente. Bolívia, quase aí já no final do curso, ainda bem, e voltei para cá porque deu uma melhorada na situação da pandemia por aqui. Tô até me sentindo mais seguro aqui, posso dizer, porque no Brasil a situação está complicada ainda. E vim aqui porque algumas práticas da faculdade já começaram a retornar e eu estando aqui eu tenho a possibilidade de fazer.
Muito bem. Você está na cidade de Cochabamba. Cochabamba. Então, o pessoal que está entrando aí, ó, o Arthur já está acenando, a Valdinéia Fernandes também já entrou. Pessoal, estamos gratos aí por vocês estarem mais uma vez com a gente. O pessoal do Face também já está migrando aqui para o Instagram. Daqui a pouco eu tenho certeza que nós vamos ter mais gente nos assistindo. Lembrando que, claro, né, se eu não errar o dedo, a live vai ficar salva no Instagram. Depois a gente coloca ela no Facebook, na nossa página Secure Hipnose Clínica. A gente coloca também no nosso podcast no Spotify. Bom, o assunto de hoje, acho que tem a ver já com tudo, né, Augusto? Praticamente que nós já falamos aí nessas nossas lives, aí, já passamos de 10 lives, e hoje nós vamos falar sobre passado, né? Todos nós temos um pé no passado. O problema é quando o nosso pezinho fica grudado lá no passado e não deixa a gente dar passos, né? A gente fica amarrado. Então, talvez você que esteja nos assistindo agora, você que vai nos ouvir pelo Spotify, no nosso podcast, Secure Hipnose, no Facebook também, no YouTube. Talvez você esteja com o pé agarradinho lá no passado, não consegue ter uma vida normal porque você está preso ao seu passado. E hoje nós vamos trazer algumas dicas para você esquecer. Só mais uma vez lembrar que ninguém esquece passado, a não ser que você tenha um problema neurológico, e aí você possa começar a esquecer as coisas. Mas naturalmente, normalmente, né, Augusto, ninguém esquece passado. Passado é algo que vai estar presente com a gente sempre. Agora, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender com o passado, aprender a tê-lo com a gente, nos ensinando todos os dias, mas sem sofrer. Porque é possível. Não há razão, não há sentido você ficar sofrendo por coisas que já passaram na sua vida. Por uma perda, por uma história mal resolvida, por um abandono, seja do pai, seja abandono da mãe, de algum familiar querido. Então, não há sentido, não faz sentido você ficar sofrendo no passado, porque você tem um futuro e fazendo um bom futuro, pensando no hoje, sem se preocupar demasiadamente com amanhã, você vai ter um futuro legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar bastante hoje, mande a sua participação aqui, o seu texto, escreva. Obrigado ao Márcio da Grande Rede, que aqui é o responsável pela qualidade das nossas lives, que agora comigo aqui, de Rolim de Moura, estado de Rondônia. Obrigado, Márcio. Então não faz sentido, e eu tenho certeza que você quer uma forma de... Porque não dá para desgrudar, não dá para esquecer o passado, mas dá para vê-lo, dá para trazer aquela memória do passado, aquela emoção do passado, de uma forma totalmente diferente, benéfica. Benéfica para você no presente e no futuro. Agora, Augusto, obviamente que quando a gente está né, nos cursos de hipnose, e depois a gente começa a ter um olhar diferente para as pessoas, a nossa conversa com as pessoas depois que a gente se torna hipnoterapeuta, depois que a gente tem acesso a essa ferramenta sensacional, incrível que é a hipnose, a gente começa a perceber que a maioria das pessoas tem alguma coisa para acertar, alguma coisa que ficou lá no passado, né? Sim, isso vem desde de muito longe, às vezes, essas memórias. Eu já falei em várias lives aqui, mas reforçar que, inclusive, memórias intrauterinas podem ser armazenadas e a pessoa, às vezes, numa sessão de regressão por emoção na hipnoterapia, a pessoa volta naquele momento, porque às vezes é uma emoção que a mãe passou para ela, ou que naquele momento, com o cérebro fetal que ela tinha, absorveu aquela situação, aquele sentimento de uma forma. E então, assim, a gente consegue voltar a longos tempos para poder ressignificar. Só esclarecendo, né? Quando eu digo voltar, não é entrar na máquina do tempo e voltar lá, não, voltar nas suas memórias. As memórias são uniões químicas elétricas no cérebro. Estão aí esses neurônios. Alguns o cérebro descarta, outras a gente perde mesmo aí pelo não uso, né? Se atrofia essa memória e o cérebro descarta para não ficar consumindo energia. Mas eu digo que
acho que quase 100% das memórias que você teve durante toda a sua vida são possíveis de acessá-las, ou acessar representações dessas que a gente vai comentar um pouco depois também a respeito, sobre memórias falsas, que às vezes você tem como verdadeiras para você, e nem são. Eu já vi muitos casos, você falando das memórias falsas aí. Eu já tive memórias falsas, já descobri. Às vezes eu descubro memórias falsas, sabe? E quando eu começo a pensar, quando eu faço um transe para buscar, para saber se essa memória realmente ela aconteceu, eu percebo, eu entendo que aquela memória fui eu que criei, porque alguém falou, né? Porque alguém eu acho que algum dia alguém falou, eu vi, né? E eu vou perceber, eu vou conversando, vou investigando. Aquela memória é falsa, ela não existiu, eu que criei. Muitas coisas na minha vida, né? Depois eu vou investigar. Olha, eu tenho a percepção, a ideia de tal coisa que aconteceu, tal coisa na minha vida quando eu tinha tantos anos. Não, não aconteceu isso, não. Ah, tinha uma pessoa assim? Não, não tinha. E aí, você falando das memórias falsas, a gente percebe que muitas pessoas, né, até mesmo ao fazer uma regressão numa sessão de hipnose, de hipnoterapia, percebe que aquela memória dela realmente não existe, e às vezes é alguma coisa que ela está sofrendo por alguma coisa que ela criou, de alguma coisa que não aconteceu na vida dela, né? Então, as memórias falsas, elas são preocupantes também, são traiçoeiras. E é isso que a hipnose, né, ao longo dos anos, tem feito com que, né, muitas pessoas consigam ter uma vida muito mais saudável, ter mais saúde mental. Eu estava revendo essa semana, Augusto, na verdade foi domingo, né? Sábado ou domingo. Eu estava revendo aquele vídeo do Dave Elman sobre a gagueira. Cara, aquilo é sensacional, né? Aquilo é um exemplo muito grande. Depois, quem quiser assistir aí, Dave Elman trata a gagueira com apenas uma sessão. Aquilo é um exemplo sensacional e tem legendado, tem até dublado. É sensacional, de uma memória de alguém que ficou preso lá no passado. E nesse caso, naquele caso do cliente do Dave Elman, que é um grande nome da hipnose, ele não sabia, né, onde ele estava preso, de onde é que apareceu a gagueira. E ele estava preso ao passado. Mas hoje, também, nós queremos falar com você que sabe que está preso ao passado, que tem a mágoa de alguém, que ficou com raiva de alguém, que ficou sofrendo. Tem pessoas que sabem que sofreu por um grande amor, por exemplo, e que hoje não consegue se relacionar com mais ninguém. Por quê? Porque está preso àquela pessoa, porque foi mal resolvido aquela situação, mal resolvida aquela situação lá no passado. E hoje aqui na nossa live nós vamos dar dicas para você, para que você possa entender tudo o que acontece na sua vida e resolver, tirar esse pezinho lá do passado, tirar esse pé do atoleiro, desatar o nó que te segura lá no passado, Augusto. Tá? Trazer um aprofundamento, inclusive na infância, o cérebro mais infantil não tem muitos do que se pode imaginar e se grava certas situações. E, por exemplo, quando a gente fala da hipnoterapia por regressão à emoção, muitas pessoas relatam que vão para outras vidas, para 700, 1.500, 1.300. Claro que a gente não está aqui para tirar mérito espiritual, nada do tipo. É porque eu não sei dizer se existe vida passada ou não. A gente só descobre isso depois que vai parte para o outro lado, né? Mas que, às vezes, essas memórias de vidas passadas foram criadas por um cérebro infantil. Então, tem mulheres de 40, 50 anos que relatam que são uma bruxa há 500 anos atrás e que estão querendo queimar ela. Algumas coisas que, às vezes, ela viu quando criança e criou aquela memória. E aí você pensa, poxa, mas isso afeta a vida da pessoa até hoje? Afeta, atrapalha. Atrapalha, às vezes, de uma forma, como a gente diz, né, no modelo do Gerald Cain, que foi um grande hipnólogo, que é na mente subconsciente. Atua ali nas memórias, nas emoções. Então, numa tomada de decisão, essa falsa memória que de uma bruxa, que ela era uma bruxa que queimaram ela, dificulta ela a tomar uma decisão, como às vezes coisas simples do dia a dia, de escolher qual roupa sair, sentir uma vergonha, até em questão de relacionamentos, de trabalho. Isso é muito subjetivo, é muito individual, é de cada um
como as memórias aí vão atrapalhar, sejam verdadeiras ou falsas. Mas fica aqui já o recado de que todas as experiências que você passou na vida, elas simplesmente só existem na sua mente agora. Uma forma que você criou elas. Uma memória é feita através da sua mente, dos filtros dos seus conhecimentos de vida, das suas emoções, do que aquilo representava para você no momento. E isso é possível de alterar. Não que você vai esquecer, não que aquilo não vai ser, aquilo vai deixar de ter acontecido para você. No caso, é praticamente esquecer, né? Mas vai mudar a forma como você enxerga aquela situação. E a hipnoterapia é uma grande ferramenta para auxiliar esse processo. Exatamente. O pessoal agora do Instagram, do Facebook também tá conseguindo ver a imagem. Não sei se eles estão ouvindo o áudio do Instagram, mas está lá, tá a telinha agora, tá aparecendo. Né? Vou até, se o pessoal quiser, corra para o Instagram, nelsonlima.hipno, Augusto Moraes com 2S. A Gislaine diz que tá lá tá no Facebook, né, Gislaine? Corre para o Instagram, que você vai ouvir o Augusto falar. Tem o pé preso no passado, a Cirlei Rodrigues também entrou aqui no Facebook. E a Cris RM, tá, enviou aqui, acho que ela errou. E o Augusto às vezes está dando uma travadinha, tá, gente? E você que está nos assistindo aí pelo Instagram, pelo aqui também pelo Facebook, você tem alguma coisa do passado que te segura, que te prende, que não te deixa desenvolver a sua vida? O passado é muito mais presente do que o presente, porque é isso, né? Tem gente, né, Augusto, que vive o passado é mais presente do que propriamente o presente. E aí ninguém consegue viver. Porque você vai viver alguma coisa que já não existe mais, você vai ficar preso em alguma coisa que não existe mais, porque o passado, Augusto, né, a gente aprende na hipnose que o passado não existe mais, né? Explica pra gente como é que a gente aprende com a hipnose o conceito de passado. Então, como eu falei um pouco agora há pouco a respeito disso, são memórias, é, é, são no seu cérebro são é, situações, sinapses eletroquímicas, e o passado existe na sua cabeça, não tem como você viver ele de novo, não tem como você trazer ele para o presente. Só existe o presente, não existe o passado, não existe o futuro. Tanto que a gente diz, preocupação excessiva com o futuro, ansiedade. Preocupação excessiva com o passado, depressão, tristeza, às vezes mágoas. E eu já vou começar dando umas dicas aqui. Uma delas é coisas que você realmente nunca conseguirá passar por cima, mas pode conseguir superar. Essa frase, o que ela quer dizer? Que tem coisas na vida, acontecimentos, que você simplesmente não tem como esquecer, algum evento muito marcante, a perda de um familiar, alguma, sei lá, alguma coisa na sua vida que você não vai conseguir nunca, tipo assim, aquilo não vai deixar de te afetar. Mas você pode superar isso a um ponto em que você consiga viver e não simplesmente sobreviver posterior ao evento. Você pode conseguir superar aquilo. Claro, quando eu digo isso, não se cobre a ponto de, eu preciso superar isso logo. Não, cada um tem o seu tempo. Então, se o seu vizinho supera uma situação crítica em 3 meses, você não precisa ser igual a ele. Você tem o seu tempo. Então, fica já uma dessas dicas aqui que eu vou trazer no decorrer da live aí, que nós estamos trazendo para vocês, que existem coisas que você realmente nunca conseguirá passar por cima. Esquecer como se aquilo nunca existiu, nunca te afetou, aquela situação jamais existiu. Não, isso é impossível. Mas você pode conseguir superar e melhorar a sua qualidade de vida em relação a esses eventos. É isso aí. Esquecer, né? Tem casos que a gente deixa tão bem resolvido, né, Augusto, que fica dormidinho, fica dormindo lá na nossa memória, podemos dizer assim, para ficar mais claro, que parece que realmente a gente esqueceu. Por quê? Porque está bem resolvido. Está bem resolvido. Agora, tem algumas coisas que aí realmente parece que a gente todo dia vai lá e abre a gavetinha, né? As gavetinhas que a gente tem das memórias ou das emoções que a gente tem e, fica mexendo, fica revivendo aquilo. A Cristi RM diz que ela tem, provavelmente ela está respondendo aqui que tem o pé no passado. Se vocês quiserem comentar, né, qual é o pé no passado, o que é que atormenta, por favor, gente, que daí a gente pode
começar a comentar. Vamos lá então, já o Augusto já começou a dar umas dicas aí, Augusto, e já vou dar uma dica aqui. Uma das dicas importantes é que você pare, quer resolver, quer pegar esse seu passado e deixar lá no passado, de verdade, guardadinho, engavetadinho. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, você tem que identificar. O que é? Para, pensa. Imagina, pode ser na hora de dormir, que você vai ali fechar os seus olhos, ou no seu momento de tranquilidade. O que prende você ao passado? É alguma questão sexual? É aversão a alguma pessoa? É um desejar mal para alguma pessoa? É alguma dúvida? E aí essa dúvida entra uma série de coisas. Né? Você acredita, tem gente que acredita até que for feito magia negra, alguma coisa nesse sentido. Ah, a minha vida não está bem porque lá no passado alguém disse que alguém tinha feito alguma coisa contra mim. É isso. O que é? Identifica o que é que está te segurando no passado. A partir do momento que você identificar, começar a pensar um pouco mais sobre isso, porque não adianta só ficar, né, o tempo todo, mas eu estou mal por causa disso. E você fica até repetindo, eu estou mal porque, nossa, aquela pessoa me judiou demais de mim, por isso que eu não consigo ir para frente, que eu estou muito mal. Ou seja, isso é viver do passado. Né? Problema sexual, algum abuso, estupro, essas coisas. Então é isso. Boa noite, Luciné, boa noite, obrigado. Então, primeira coisa é identificar, não é ficar só falando, achando. Identifica, pare, pensa. Será que você está tendo uma memória verdadeira? Será que isso que você está trazendo é de verdade? Realmente isso aconteceu? Dá aquela parada, porque muitas vezes, até sem fazer uma regressão de uma sessão de hipnose, você consegue entender se aquela memória ela é verdadeira ou ela é falsa, e ela só está te atrapalhando e não existe nada, né, Augusto? Exato. E como você falou, que é para a pessoa parar e pensar, uma das dicas também é as coisas que você não tem conseguido superar são avisos e precisam de sua atenção. Porque, igual você falou, a pessoa vai deixando escondidinho, daqui a pouco aparece alguma coisa aqui, aparece outra ali, começa a atrapalhar na vida da pessoa. Mas fica isso também, que você tem que parar para pensar, porque se essas coisas que você não consegue superar, elas podem desencadear eventos em massa sobre a sua pessoa e sobre a vida de outros também. Porque vamos exemplificar aqui, vamos supor que você tem um trauma, uma situação triste na sua vida, aconteceu alguma coisa, você não consegue superar isso, você não consegue largar, você passa meses, anos sofrendo e ressofrendo, vamos dizer assim, por aquela situação, puxando toda forma de sofrer. Isso vai te afetar em todos os sentidos da sua vida, na sua saúde mental e logo em seguida já junto na sua saúde física, porque mente e corpo estão super interligados. Isso você atrapalhando a sua vida, você pode atrapalhar a sua questão financeira, a sua questão já do trabalho, relacionamentos, vai atrapalhar nos seus relacionamentos com os familiares, e aí seus familiares às vezes já podem ficar preocupados, começar a tomar parte da sua sofrimento para eles, se preocupando, aí começa a atrapalhar a vida deles também. Então, pare, perceba essas coisas que você não conseguiu superar, porque por mais que às vezes você pense que isso não te afeta em nenhum setor da sua vida, às vezes você só não está percebendo como isso está te afetando e já está te afetando. Então fica esse ponto importante e aproveite aqui durante a live, ao final da live, para parar um pouquinho e pensar nas coisas que ainda podem te machucar hoje do passado, das mais simples às mais pesadas, seja o que for, e não tem problema, porque todos somos seres humanos. Tentar ser de ferro, inatingível, que nada me afeta emocionalmente, é muito complicado, porque o ser humano é praticamente vamos dizer assim, diferenciando dos outros animais, somos uns macacos com emoções e aprendendo a lidar com isso. E nós viemos aqui para tentar passar um pouco dos nossos conhecimentos e informações para ajudar vocês. A Fernanda está aqui nos vendo, não sei se ela está te ouvindo, Augusto, mas provavelmente está me ouvindo aqui no Facebook, ela está lá em Bombinha, Santa Catarina. Aqui pelo Instagram, Cirlei Rodrigues 66, diz que sofre de depressão há 30 anos, que até nesse momento, ela está chorando. Augusto, a depressão é aquele pé bem atolado lá no passado, né? Quem sofre de depressão, assim, geralmente está com o pé bastante preso, atolado, amarrado no passado, né?
Muitas vezes tem um início, um ponto ali e começa a criar, como eu falei, eventos em cascata. Então, um ponto, às vezes, de uma coisa que pode ser até mínima, começa a desencadear coisas porque não são resolvidas, não são superadas. E aí você vai somando as coisas. Começa a afetar um ponto psicológico, começa a apontar o físico. Quando você vê, você já fez uma. Como é que fala? Aquela armadilha, armadilha não, de gato, que começa a formar aquela bola Cama de gato. de aquele novelo de lã, o gato começa aquilo, vai segurando todas as coisas na sua vida. E aí você começa já a ter os sintomas da depressão. Porque sempre lembrar que a depressão, a hipnoterapia, ela pode ajudar muito com isso. Porque a hipnoterapia não cura as coisas, quem se cura é você. Mas sempre é um trabalho interdisciplinar. Fica o recado aí para quem já tem depressão. E quem pensa que tem depressão, é muito importante também ter um diagnóstico clínico de um psiquiatra, de um psicólogo da real questão de uma depressão também. E aí fazer esse trabalho multidisciplinar, porque eu creio que ninguém que tenha gosta de ter. É isso aí. Então, a primeira coisa é aceitar, é identificar, é aceitar, né? E uma coisa muito importante, Augusto, nós já fizemos uma live sobre as crenças limitantes. Você tem que descobrir quais são as suas crenças. Porque as crenças, elas são limitantes. E elas têm muito a ver, ou muito não, né? As crenças limitantes têm tudo a ver com o passado. Então, quando a gente fala crenças limitantes, ou seja, alguma coisa que você acredita que te segura, que não te deixa progredir, é o passado. Está lá no passado. Alguma coisa que você aprendeu na sua infância, que você aprendeu por uma questão familiar, por questão, às vezes, se não for bem explicada, pode ser também questões religiosas, né? Se você não tiver um entendimento, um conhecimento, alguém que possa pegar religiosamente e te explicar de forma correta, você pode sim adquirir, ter crenças que te limitam, e essas crenças são todas do passado. Geralmente, né, Augusto, as crenças limitantes, elas começam logo que a gente começa a ter a percepção de mundo, ideia de mundo, de entender o que as pessoas falam, o que acontece à nossa volta, né? E essas crenças, fica aí já juntando nesse tema, é que mais de 80% da nossa vida não é determinada pelos eventos, mas sim pelas nossas reações a elas. Então, às vezes acontecem coisas, você escuta coisas de alguém e você traz Tá dando uma travadinha do Augusto. bem. Gente, se alguém tiver, o Augusto estiver travando aí, fala pra gente nos comentários aqui do Instagram. Isso. Segurou a imagem do Augusto. Agora me ajude, por favor, porque o Augusto está lá nas montanhas de Cochabamba, lá em Cochabamba, e talvez a internet lá não esteja muito legal nesse momento. Apesar que a internet lá é boa, né? Eu estou vendo aqui que realmente a transmissão dele deu aquela travada. Eu estou acompanhando aqui, deu aquela segurada. Aí, o Augusto acabou. Novo aqui. Isso, agora. Oi, Augusto, você está me ouvindo agora?
Tô sim, tô sim. Às vezes um bugzinho aí por conta de eu ter caído. Para Ah, ver se o pessoal. você sumiu e eu fiquei mudo. A Letícia está dizendo que continua mudo. Veja aí, Letícia, agora se com o Augusto voltando, acredito que o áudio deva ter É, voltado, que eu estou ouvindo o Augusto e o Augusto está me ouvindo. Por favor, me avisem aí. Mudo. Esse Instagram não está muito. O agora sim, Facebook. né? Agora sim, voltou, Agora pessoal. sim? Beleza. Então, Então, Augusto. eu estava dizendo, só Uhum. recapitulando aí a frase, né? Mais de 80% da nossa vida não é determinada por eventos, mas sim pelas nossas reações a esses eventos. Então, o que essa frase vem nos trazer? Eu estava falando das crenças limitantes. A vida, você vai passar por situações, por acontecimentos, por traumas, por coisas boas, por coisas ruins, e você vai criando memórias, interpretações dessas situações. Então, grande maioria das pessoas fala: ah, eu sou assim porque tal coisa aconteceu, ou eu sou assim porque X evento aconteceu, ou Y pessoa falou isso para mim, por isso que eu sou assim. E uns já colocam na cabeça que não conseguem mudar, o que não é a verdade. Todo mundo pode mudar qualquer aspecto psicológico seu. E então, o que essa frase vem mostrar é isso, que mais de 80% das coisas que você passou na sua vida, hoje, se você sofre ainda por elas, não é pelo evento em si, e sim pela forma como você reagiu e gravou este evento, como você interpretou ele e como isso reflete na sua vida hoje. Exatamente. Então, gente, tudo na nossa vida, muda, tudo. Nada é para sempre, nada fica do mesmo jeito por muito tempo ou para sempre. Então, nós vamos ter mudanças e nós vamos ter perdas. E perdas é que deixa muita gente que não aceita a perda. Talvez você que esteja assistindo, ouvindo, passou por uma perda que você não aceita até hoje. Mas é preciso aceitar, porque isso é mudança. E as perdas são oportunidades para recomeçar do zero ou para começar alguma coisa com aquela experiência daquela perda, com mais experiência, com mais informações. Então, todas as perdas são oportunidades. Memorize aí: perdas são oportunidades. Obviamente que você não quer perder. Tem coisas que são boas, que a gente acredita que são boas, que a gente não quer perder. Mas algumas, inevitavelmente, vão sumir, vão embora, não vão ficar com a gente. Obviamente que a gente vai fazer aquela fotografia, aquela imagem, vai pegar, porque esse aqui que eu estou fazendo agora já é passado, entendeu? Mas eu estou me lembrando, e eu não posso ficar me lembrando disso aqui e ficar sofrendo com isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aceitar as perdas, aceitar as mudanças quando elas são inevitáveis e partir para outra. Então, fale aí. Perdas são oportunidades. Lembra daquela perda lá do passado, que te causa dor agora? Olhe para ela como uma oportunidade. Você chegou até aqui. Você aprendeu muito. Sofreu, mas aprendeu muito. Então, ela está te dando, está oferecendo para você uma grande oportunidade. Então, tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer para a gente começar a aceitar a mudança, que é meditar, que é pensar, que é refletir, que é orar, que é rezar, né? Independente da sua crença ou não, da sua religião, ou quem não é religioso, quem não tem nenhum tipo de crença. Mas meditar, pensar, refletir sobre tudo isso. E veja que as perdas acontecem. Por que você vai ficar preso no passado por causa de uma perda? Por que você vai ficar sofrendo se, na maioria das vezes, o que passou, passou? Tem até uma música do Peninha que diz assim: que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta. E isso é uma verdade. Tem que ficar lá no passado, atrás da porta, escondido. Você pode até olhar lá atrás da porta, mas você não pode pegar aquela dor e conviver com ela aqui no presente, porque você não tem presente. Quem fica lá sofrendo no passado vai ficar no passado, vai ter uma depressão, pode ter ansiedade, pode ter uma série de problemas e daqui a pouco você tem que ir lá no psiquiatra, vai ter que começar um tratamento com medicamentos, aí você vai ter que entrar numa terapia, em outras terapias, sendo que a terapia, se você agora parar, meditar, orar, pensar,
de repente, você com você mesmo pode fazer uma autoterapia, uma auto-hipnose. Então, não quer dizer que, se for preciso você chegar à situação de ir ao psiquiatra, ir ao médico, tem que tomar um medicamento, que são importantes também, que você não faça. Mas, de repente, está na sua mão de não fazer isso. Está aí na sua mão, com você agora parar, meditar, orar, rezar, pensar, refletir, que o passado, que as perdas são oportunidades, nada mais do que isso. Então, é aceitar isso, é descobrir, identificar onde é que está o teu pé lá no passado, o que é que está te segurando no passado, e permitir que essa mudança aconteça, porque senão você fica preso ou presa no passado. Né, Augusto? E essa importância de refletir, eu trago mais uma dica aqui, que é dedique-se mais aos fatos do que às interpretações. Não é que você não pode mais pensar no que aconteceu no evento, seja qual for, eu não posso mais, se eu ficar lembrando daquilo, eu vou sofrer. Não, esse é o ponto. Acabei de falar que mais de 80% da nossa vida não são os eventos, a forma como você vê o mundo, e sim como você reagiu. Então, se você se dedica mais aos fatos do que a forma como você interpretou, isso pode te ajudar. Porque pensa agora aí, lembre-se de uma situação ruim na sua vida, que pode estar te segurando até hoje, às vezes, alguma situação te atrapalhando, sendo ruim e triste. Volte lá nessa memória. Tem alguma coisa que você pode ver diferente? Você pode enxergar esse momento de uma forma diferente? Ou com o mesmo sentimento, como, por exemplo, a perda de um familiar, aquela tristeza, você consegue dar uma reduzida, enxergar com as experiências de vida que você tem hoje, com o entendimento do mundo que você tem hoje de uma forma mais leve, mais suave? Porque aquilo, como a gente já falou aqui, já repetiu tantas vezes, repetir mais uma aqui, não é esquecer o que aconteceu, não é apagar da memória, e sim a forma como você reagiu a isso, a forma como isso te traz emoções ainda hoje. Porque a mente está na sua cabeça. Você vai controlar a sua mente ou vai deixar que ela te controle? Então você tem esse poder de escolha de reagir a situações de uma forma diferente. Você não precisa seguir a média das pessoas. Nossa, evento triste. Poxa, todo mundo chorando, se lamentando, eu tenho que entrar no mesmo ritmo. Não precisa. Você é um ser humano individual, com suas experiências de vida, com a sua forma de ver o mundo. Você pode reagir de uma maneira diferente. O que a gente quer trazer aqui, a dica é que você busque sempre fazer isso de uma forma em que você reage de uma forma mais tranquila e suave. Porque o evento já aconteceu. Não tem como você voltar lá e modificar. Mas você tem como modificar como você enxerga isso. Até um pouco de filosofia de estoicismo, para quem quiser procurar um pouco mais depois aí. Então você tem essa escolha. Por que não tomar um caminho mais suave, mais tranquilo? Por mais que a situação seja horrível, já que você não tem como voltar e alterar o que foi. Muito bom. O Augusto falou sobre as perdas aí de pessoas queridas, né? Por exemplo, até o meu caso mesmo, posso citar. Minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Minha mãe tem muito tempo já, foi em 1997, meu pai em 2005. Hoje eu não estou preso no passado, não estou sofrendo com a morte deles. Por quê? É que o Augusto falou, a gente tem que se prender aos fatos. Por exemplo, quais são os fatos? Eles eram meus pais, são os meus pais, em memória. E qual é o fato que eu me atento? Ao fato de que foram bons pais, de que me ensinaram muitas coisas boas. Por que é que eu vou me prender a única e exclusivamente a alguns momentos, a um tempo de sofrimento que tiveram, pelas doenças, por não terem conseguido sair das doenças e terem morrido? Por que é que eu vou me prender a isso se eu tive muito mais momentos de aprendizado, de alegria com eles, com o meu pai ou com minha mãe, se os momentos bons foram maiores? Então eu tenho que me atentar aos fatos, né, que são os fatos bons, e não ficar preso à dor, porque daí eu não estou honrando meu pai e minha mãe. Eu não estou, se eu ficar preso, eu vou ficar sofrendo. Então não estou sofrendo, pode ter certeza, eu não estou honrando meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe deram o que podiam, me colocaram no mundo, deram aquilo que eles tinham para me dar, o melhor que eles tinham para me dar, e um momento eles faltaram, eu tenho que continuar a vida, e eu tenho que honrá-los. Eu tenho que seguir a minha vida para frente, lembrar deles, e eu lembro deles, e eu não tenho memórias ruins, porque ressignifiquei a perda, como também algo natural. A morte, a perda de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, ela é natural.
Obviamente que nesse momento, principalmente de pandemia, a gente tem perdido muitas pessoas que poderiam ter mais tempo de vida. Mas infelizmente está acontecendo. Está acontecendo e muitas outras pessoas vão morrer na pandemia, vão morrer fora da pandemia, pessoas que estão próximas da gente. E um dia seremos nós, um dia será eu, um dia será Augusto, um dia será você. Não tem pra onde Então, correr. não tem para onde correr. Então, as perdas por morte, né, não pode segurar ninguém. A frase "a vida continua", ela é muito simples, muito clara. A vida continua. Se você está vivo, honre a sua vida, honre os seus pais que te deram a vida. Honre aquela pessoa que você amava e que hoje ama em memória, para que a vida continue. Olha, arrependimento é outra coisa que nos deixa preso ao passado. E ninguém consegue viver bem com o passado se vive no arrependimento. Eu tenho uma filosofia, eu tenho um jeito de viver que eu digo, eu não me arrependo das coisas que eu já fiz. E não vou me arrepender das coisas que eu fizer. Eu posso até lamentar em algumas situações, errei, não deu certo, fiz errado, me prejudiquei, ou às vezes até prejudiquei alguém. Eu vou lamentar naquele momento uma única vez. E vou entender e perceber, buscar o aprendizado e não vou ficar preso no arrependimento. Ah, mas se eu tivesse feito de outra forma, eu poderia estar diferente agora. Ah, e se eu não tivesse falado tal palavra? Mas era o que você tinha naquele momento. Talvez você só tivesse aquela palavra para falar. Talvez você só tivesse aquele gesto e mais nada. Então por que que você vai se arrepender agora se lá no passado você sabia ou não se recordou de alguma coisa por fazer alguma coisa? Então, saia do arrependimento. Se tem alguma coisa que está te trazendo arrependimento, olhe para esse fato agora. Olhe para esse acontecimento e diga para ele, já foi, já passou. Eu me desprendo de você. Você fica no passado e eu continuo a minha vida. Porque com você eu aprendi. Eu lamentei. Mas agora minha vida não vai ser mais de lamentação e de arrependimento. Porque eu preciso seguir. E quem se lamenta, e quem fica sofrendo, quem fica se arrependendo todos os dias da mesma coisa, fica com aquilo. Não larga daquilo. Vai ficar lá, vai ficar no passado. E aí você está vendo um monte de gente indo para frente, correndo, alcançando objetivos, dando certo, um monte de coisa, e você fala, mas comigo, por que com aquela pessoa? E às vezes você está presinho lá no passado. Volta lá agora. Desamarra aquele nozinho. Identifique o que é. Aceite a mudança. Livre-se do arrependimento, que não vai ser legal. Comece a escrever, comece a conversar sobre o aprendizado que você teve no passado, sobre as suas perdas, os seus erros, as suas coisas mal feitas, mas também as coisas boas. Comece a falar com as pessoas sobre isso. Comece a se abrir mais. Comece a usar os teus exemplos. Eu sempre faço aqui, eu sempre uso os meus exemplos de vida para que você possa entender melhor. Você pode ser exemplo, usar a tua vida, aquilo que te prendeu, aquilo que te segurou até agora, para se soltar, ajudando a outros seres que estão sofrendo também igual a você. E dessa forma, você vai conseguir, sim, melhorar a sua vida, dar passos mais longos, porque quando o pezinho não está amarrado para trás, você consegue dar bons passos. Então, comece a conversar mais, comece a se abrir mais, comece a ser comece a ser uma pessoa mais aberta para os outros. Você vai ver como a sua vida vai ter uma mudança. Mas você também tem que aceitar essa mudança, né? E reforçar aqui que a gente está fazendo essa live para ajudar, mas não é que você não possa sofrer, ou que você não possa experimentar dores. Inclusive, uma das dicas que eu trouxe aqui Inevitável, né? dê a si a permissão para sofrer o que poderia ter sido obtido. Você tem total direito de ficar aí divagando, pensando a respeito,
das coisas que você poderia ter feito diferente. Ah, e se, né? O e se? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse seguido por esse caminho? E se eu tivesse falado tal coisa? Quantas vezes depois de uma discussão, horas depois, geralmente no banho, você vai pensar, puxa, poderia ter falado aquilo, eu teria ganhado a discussão. Então você tem essa É, permissão para sofrer e para pensar essas coisas, mas você não pode deixar que esse loop crie e sua vida se torne isso. E se isso já aconteceu e você segue sofrendo, uma outra dica é que procure apoio. Procure apoio. A gente vem aqui falando sempre da hipnoterapia, né, que é a hipnose aplicada na terapia, que é uma ferramenta excelente, que tem excelentes resultados, que ela tem uma profundidade muito grande, porque ela vai direto na emoção e a gente consegue ressignificar quando a pessoa tem esse real desejo. Então, procure o apoio, procure, pode ser aqui em contato com a gente em relação à hipnoterapia ou outras formas terapêuticas. A gente fala pelo que a gente usa, né? Uma outra questão também, já vou juntar aqui, saiba que não existe voltar ao passado, mas há segundas chances. Claro que tem coisas na vida que vão acontecer que não tem como alterar nada, mas muitas coisas você tem como ter uma segunda chance em relação a como você vai prosseguir com aquilo. Às vezes é uma situação que vem te incomodando e você ressignifica, beleza. Mas às vezes é uma situação do passado que vem incomodando, mas você pode fazer aquilo diferente. Você pode terminar essa live aqui ou dormir e acordar amanhã e fazer um caminho, uma tomada de caminho diferente para você dar uma segunda chance àquele evento traumático que aconteceu, alguma coisa. Claro que aqui são assim, dicas no gerais. Você tem que pegar o que você te servir, fazer a coleta dessa live aqui e aplicar no seu dia a dia para deixar as coisas mais leves, para que você consiga superar as coisas. E aqui deixar assim, aceite os acontecimentos e tenha compaixão por si mesmo. Mas não aceitar de forma passiva. Nossa, tudo de mal, de ruim que acontece na vida, eu tenho que simplesmente é, baixar a cabeça e, muito bem, aceito. Não, não é isso que eu quero dizer com isso aqui. É aceitar o que já foi. O que passou, passou. Você pode ficar revoltado, você pode ficar nem aí para essa situação, você pode dar muito peso, você pode ficar muito triste. Ok, busque deixar isso de maneira mais suave e aceite que já foi. Muitas vezes as pessoas ficam na mente brigando e isso traz o sofrimento. Fica, meu Deus, como eu falei, né? Você tem a permissão para ficar divagando sobre o que pode ter sido obtido, desde que isso não tenha uma carga emocional que te prenda. Então, aceitar que já foi. O que está no passado, passou. Você tem como dar uma segunda chance a isso? Dê uma segunda chance. Não tem um evento que não tem como voltar, não tem o que fazer, já foi, então simplesmente aceite. E se esse evento foi muito forte para você, tenha compaixão por si mesmo. Fala, opa, não, isso já foi, já está lá no passado, não tenho o que fazer, eu aceito que isso aconteceu comigo e eu me amo. Aí já entra nas linhas do Ho Oponopono, mas veja isso, faça isso. Pode ser o final dessa live, pode ser agora, pode ser depois, de parar, agradecer por tudo que aconteceu na sua vida, que tudo nessa vida você pode tirar um conhecimento e agradecer por essas coisas, aceitar, falar, oh, já foi, já aconteceu, já passou. Que quando você começa a tomar isso, pode parecer difícil no primeiro momento, principalmente se for uma coisa muito forte para você, mas a cada passo, a cada de grão em grão a galinha de papo, a cada momento que você agradecer, às vezes mesmo uma situação que te incomode, aceitar que aquilo já foi, que passou, que não tem o que fazer mais e que você vai enxergar isso da maneira mais suave, o seu cérebro, a neuroquímica do seu cérebro vai começar a ser construída para enxergar aquela situação dessa maneira. Ou seja, o seu cérebro deixa aqueles caminhos antigos neuronais de sofrimento, de rancor, de mágoa, de angústia, para criar novos caminhos mais suaves. Você não vai esquecer o evento, ainda vai estar lá. Mas quando você lembrar, você vai lembrar e aquilo vai. Você vai dar de ombros, assim, normalmente é o sinal mais fisiológico. Já foi, né? Fazer o quê? Mas se você não consegue fazer isso sozinho, volto lá na sexta dica, que é procure apoio. Procure apoio do profissional, procure um apoio do hipnoterapeuta, que você vai ver que esse trabalho vai facilitar muito mais. Vai ficar muito mais suave essa caminhada para que você se cure, se é o que você busca, para que você viva de forma mais leve, viva de forma mais tranquila. para complementar o que o Augusto disse, eu vou repetir duas coisas que nós já falamos aqui nessa live, já falamos em lives anteriores, que o passado não existe. A gente fala o passado, mas são memórias que você tem, fotografias, flashes que você tem de algumas coisas que aconteceu, e muitas vezes são memórias falsas, ou você pegou uma coisinha desse tamanzinho e deu uma dimensão muito grande
E é isso que está fazendo você sofrer. Sabe? Então, é agora, é a hora de você parar e pensar sobre isso. Por isso que eu disse do refletir, do meditar, do identificar o que é que está segurando. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que precisa tanto sofrimento, tanta dor? Sabe? E tem uma das coisas que a hipnose nos ensinou, que a hipnoterapia nos ensina, e nós temos falado também em todas as lives, que é o perdão. E o mais forte do perdão é o perdoar-se, não é nem perdoar o outro. Primeira coisa, perdoe-se. E aí vem o que eu falei do arrependimento. Pare de se arrepender. Mas eu devia ter feito diferente. Já foi, você já fez, era o que você teve naquele momento. Então perdoe-se. Poderia ter feito diferente? Poderia, mas poderia é passado, e passado não existe. Então perdoe-se, olhe para você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Então olhe para você e diga, eu me perdoo. Eu me perdoo por isso que está me segurando. Porque a minha vida precisa andar. Eu preciso ser feliz. A felicidade não é constante. Ela não é toda hora. Ninguém vive 100% do dia feliz ou 100% da sua vida feliz. Mas você tem que proporcionar, se permitir, a ter muito mais momentos alegres, momentos bons, do que momentos ruins. Então, para começar a ter momentos melhores na sua vida, de mais alegria, de mais intensidade, perdoe-se. Olhe para você. Talvez você está olhando muito para coisas que você imagina que aconteceu e que talvez não tenha acontecido, porque passado não existe. As suas memórias podem ser falsas ou podem ser pequenas, mas você que aumentou ao longo da sua vida. Olhe para isso tudo e se perdoe. Peça desculpa se for preciso. E aí eu já estou falando para suas relações interpessoais. Se for preciso pedir desculpa, mas se for preciso pedir perdão para outro também. Ah, mas eu não vou me rebaixar. O que é isso? Você se rebaixa todo dia quando você fica remoendo coisas que você acreditam que foram ruins e que te fizeram sofrer. Quando você fica remoendo mágoa, quando você fica trazendo para dentro de você aquela aversão, principalmente a alguma pessoa, quando você fica desejando o mal para outra pessoa, ou quando você fica pensando que alguém quis o seu mal. Então, se for preciso, sim, tem que pedir perdão o quanto antes possível. Boa noite ao Vilmar, que está aqui no Facebook, Vilmar. Não sei se você está ouvindo o Augusto, mas nós estamos com a transmissão principal pelo Instagram, mas depois vai estar disponível no Facebook, na nossa página da Secura Hipnose e no nosso podcast no Spotify, né? O que mais? Peça desculpa, peça perdão, conserte as coisas se for preciso, e principalmente com você. Então, tudo isso que nós estamos falando é para você consertar essas coisas que você imagina que estejam precisando de um conserto. Mas se é só aí com você, ninguém mais vai conseguir consertar. Só você. Você tem a chave, aqui é um lápis, né? O lápis também é para você escrever a sua vida, mas você tem a chave aí para consertar. Eu estou falando no sentido figurado para você entender melhor. Mas só você tem a condição de consertar as coisas aí com você mesmo. Se tem uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa, você tem que consertar primeiro com você, depois com elas. E aí o conserto começa por um me desculpe, mas muito mais por um me perdoe. Não jogue a culpa nos outros. Não jogue a culpa nos outros. A maioria das coisas de ruim que acontece com a gente, a culpa é basicamente nossa. Basicamente nossa. Pense sobre isso. O quanto você proporcionou para que essas coisas acontecessem ou para que alguém te prejudicasse. Porque às vezes são coisas da sua imaginação. Tem ninguém te prejudicando. É você que está dando uma dimensão para coisinhas desse tamanhozinho, aumentando tudo. Livre-se dos rancores. Porque rancor é coisa do passado. E o que é do passado tem que ficar lá no passado, engavetado. Limpo, mas passado a limpo. Engavetado, mas passado a limpo. Sabe aquela roupa que você
não usa mais, mas que você quer guardar, provavelmente você não vai guardá-la suja de barro, de gordura, de poeira. Você vai lavar, vai passar, vai colocar dentro de plástico às vezes, vai fechar e vai guardar. Faça isso. Livre-se dos rancores. Faça isso com as coisas da sua vida. Se é que você acha necessário guardar essas coisas. Foco. O foco tem que ser você mudar você. Você não muda o outro e o outro não te muda. A única pessoa capaz de mudar você é você mesmo. Então esquece o outro. Esquece que o outro vai aparecer ou a outra vai aparecer na sua vida do nada e vai te mudar. Esqueça que você vai, com a varinha mágica, mudar a vida do outro, porque você não muda. A gente se muda sozinho, por si só. E com o outro é a mesma coisa. Ninguém muda ninguém. A gente muda só a gente mesmo. E viva o presente. Porque uma boa vivência agora, de alegria, de sorriso, e pode ser de choro também, porque chorar faz parte. Então, se você chora agora, e não precisa chorar pelo passado, se for preciso chorar pelo passado agora, para resolver, tudo bem. O que você não pode é dia após dia ficar chorando pelo passado. Mas se precisar chorar para desabafar, sorrir para viver bem, faça isso agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã também não existe e pode nem acontecer. Agora, o foco é agora para você ter o amanhã. Porque se você viver no passado, você está só agora, você só está no presente. Você não está vivendo o presente, porque você está vivendo o passado. Pode ser que o amanhã, que o futuro não chega. Bora focar no hoje, no agora e ser feliz? É isso, Augusto? É isso aí. E já vou agradecendo a todo mundo que está aqui participando, que está assistindo, a quem compartilhou. Essa live também, se tudo der certo, vai ficar salvo aqui no GTV, depois vai para o Facebook, para o Spotify. Você Tem pode que ficar. compartilhar. Tem que ficar. Se o Instagram não sabotar a gente, então você pode compartilhar essa live aí depois com quem você achar que precisa ouvir isso aqui. Como eu falei, né, a gente traz bastante informação e você coleta o que você acha melhor, o que te encaixa melhor na sua vida. Se você seguir todas essas dicas aqui, 99,9999, para a gente não dar 100% de que as situações, a sua emoção, a sua questão dos seus traumas, do seu passado, essa relação com o seu passado vai melhorar. E envie para as pessoas, para quem você pensa que precisa ouvir essas palavras. Se você precisa de mais apoio, pode entrar em contato com a gente aqui pelo direct, no Instagram, pelo Messenger, pela Facebook na página Secure Hipnose Clínica, né? Hipnose Clínica. E peça ajuda se for preciso. Todos nós temos capacidade de superar quase todas as dificuldades da vida. É aquilo que eu sempre falo, né, Augusto? Que está na nossa O mão, que está no problema nosso e a alcance. solução. Aquilo que está no nosso alcance, a gente pode modificar. E então, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda, procure apoio. E sempre lembrar que se alguma coisa do passado te incomoda hoje, porque foi uma decisão tomada sua, uma frase que eu costumo dizer, que o Lucas Naves, que foi o nosso professor aí do curso de Master em Hipnose Clínica, fala que naquele momento, naquela situação que te incomoda hoje a você lembrar, que você, poxa, tomei a decisão errada, pense o seguinte, sempre pense assim, que você vai ver que situações do passado vão ficar mais leves. Naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, com as experiências de vida que eu tinha, foi o melhor caminho que eu pude tomar. Por mais que hoje você considere que foi o caminho errado, naquele tempo, quando você teve que tomar aquela decisão, com os seus conhecimentos, com as suas experiências de vida, com quem você era, foi o melhor caminho que você escolheu. Por mais que pareça absurdo ou errado. É isso, porque é uma forma de aceitar. Poxa, não gosto, não gostei do que eu fiz, mas foi a melhor saída que eu tive, foi a melhor escolha que eu fiz na época, da forma como eu era. Se eu fosse lá hoje, no passado, fazer aquilo, você talvez poderia fazer diferente, mas como a gente já disse, o passado só existe na sua cabeça, nas suas memórias e na das pessoas. Nós não temos uma máquina ainda, não sei se algum dia teremos, para voltar lá e poder consertar as coisas. Então, é isso. Aceite as decisões que você tomou e que foram tomadas para você. E já agradeço a todo mundo e espero que quarta-feira consiga participar
também, sem aquela queda que deu aqui, vamos ver o que for possível, né? O serviço de internet aí para nós. Isso aí, muito obrigado. Eu estava vendo hoje um matemático, Augusto, dizendo simplesmente que ele fez todas as contas possíveis dentro da matemática e que não é possível voltar ao passado, não. É, a Não física tem como. quântica também mostra que é complicado. Talvez para o futuro, mas ainda também não tem, assim... A gente não vê muito essa Se possibilidade, fosse, não. se tivesse como voltar do passado, provavelmente alguém do futuro, se a viagem para o passado já existisse, lá no Aham. futuro, alguém já teria voltado e falado, ó, voltei no passado, voltei no tempo. Até agora, Então, muita gente tem medo da hipnose porque pensa que vai fazer uma viagem ao passado, que vai fechar os olhos e que vai sair do seu corpo aí o seu espírito, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que você vai fazer que você vai ver as coisas boas, mas que vai sofrer tudo novamente. Não, com a hipnose não vai, porque não tem como, você não vai a lugar nenhum. Você vai buscar o que você tem guardado dentro aí da sua mente, né? Aquilo que está guardado, que está lá, que às vezes você nem sabe, que está te causando, às vezes tem muita gente que não sabe, que está vivendo lá no passado, está causando dor, mas não sabe o que é. E com a hipnose é possível que você descubra, volte lá nessa sua memória que você tem e, e ressignifique isso, que é muito importante. Tá? Então, se está difícil, sozinho, como Augusto diz, peça ajuda. É importante que você peça ajuda se está pesado o fardo demais. Peça ajuda, se quiser falar comigo, com Augusto, como eu disse no direct. Eu atendo também online, qualquer lugar do mundo que você estiver, eu atendo online. Aqui em Rolim de Moura, eu atendo na Centermed, tá? Na clínica Centermed, mas pode entrar em contato comigo. E comigo também a gente vê o dia certinho, marca o horário. E se você mora em outros estados, outros países, pode entrar em contato também, que a gente faz uma sessão online e é tão importante, tão boa, funciona da mesma forma que a presencial. Muito obrigado. Depois nós estaremos com essa live, né, Augusto, no Facebook daqui a pouco e também no nosso podcast no Spotify, que é Secure Hipnose. Augusto, muito obrigado. A minha gratidão por você ter feito todo o esforço. Eu sei que você tem prova agora. Então vá lá, boa sorte, que seja uma boa prova para você. Muito obrigado. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal, trazendo um pouco dos nossos conhecimentos. E toda quarta-feira, né, a gente tem live aí. Salve já no seu um lembrete. Mas muito obrigado e até a próxima. Ok, valeu. Augusto vai sair, eu vou ficar só mais um pouquinho, que tem bastante gente que está nos assistindo ainda. Só A cuidado para Miriam ver Costa. se não fica mudo. Qualquer coisa você tira o fone e coloca de novo. Vai Ah, saber, ok. Instagram bugado, né? É, Mas eu vou lá é então. verdade. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Se eu ficar mudo, o Augusto saindo, se eu ficar mudo, vocês me falam, tá? Eu estou puxando pertinho aqui, o Augusto vai sair ali. Isso. Se eu ficar mudo, você... Será que vocês agora conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Ariskel Marques, a Letícia. Mudo ainda? Eita, rapaz, mas que coisa. Tá mudo, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Meu Deus do céu, gente, o que que acontece? Não sei, vamos ver se vai melhorar. E agora? Leia, consegue? Agora sim? Eu mexi em alguma coisa aqui, não sei o que que é, mas tá tudo bem. Gente, então, é isso. Agradecer. O pessoal do Homem Vira-Latas entrou e eu tô aqui com esse cofrinho. Para quem mora em Rolim de Moura, na região, e que vem a Rolim de Moura, esse cofrinho aqui é muito, muito importante. Por quê? Ele está disponível em vários estabelecimentos comerciais aqui de Rolim de Moura. Então, quem é aqui da região passar, ver esse cofrinho bonitinho aqui, ó, tem um gatinho, um cachorro, tá? Deposite qualquer moeda vai ser importante, porque com essa arrecadação, o pessoal do Ame Vira-Latas, que é um grupo de apoio, né, aos animais, posso dizer aos animais de rua, principalmente, então esse dinheirinho aqui vai ser para comprar medicamentos, para fazer a castração. Alguns animais são encontrados na rua em situação inacreditável de saúde, de maus tratos, e esse dinheiro
é para ajudar esses animaizinhos. De repente você não tem tempo, mas se você se compadece dos animais, você é apoiador da causa animal, mas às vezes você não tem tempo, mas você tem uma moedinha. A sua moedinha faz a diferença. Obrigado, Lucas. Obrigado aí a Janete, Rosalina, o Adriano, a Ariskel, todo o pessoal o Marcelo Oliveira, o Maicon Pavim, quem mais? A Pamela, a Miriam Costa, terapeuta, nossa amiga, Elise Estrela. Gente, obrigado a todos vocês. Quero um cofrinho desse para colocar na farmácia. Então, Letícia, farmácia preço baixo, não é isso? De Novo Horizonte do Oeste. Então, já vou passar esse cofrinho para você aqui. Se o pessoal do Ame Vira-Latas já liberar, eu já vou passar esse cofrinho aqui que eu peguei para poder gravar um vídeo, para poder colocar na live. Então, eu já vou falar com eles, tá? E eu te passo esse cofrinho aqui, tá bom? Porque ele ficar aqui em casa só são minhas moedinhas, né? Mas a gente quer pegar a moedinha de todo mundo que queira ajudar. Obrigado, Leia, também. Então, gente, muito obrigado. Quarta-feira a gente vai estar com certeza com mais uma live. Quem quiser ter um assunto aí que acha importante, pode falar comigo, pode falar com o Augusto aí no direct ou no Facebook também, pelo Messenger, que vai ser um prazer trazer um tema sempre importante. Claro, nosso olhar para todos os temas que a gente traz aqui, o nosso olhar é com base na hipnose, porque nós somos hipnoterapeutas master. E a hipnose é uma ferramenta sensacional, que muda vidas e que tem mudado muitas vidas. Se você não conhece, busque conhecer a hipnose. E se você puder conhecer com um profissional hipnoterapeuta importante, melhor ainda. A Marisa Martins. Marisa, boa noite. Gratidão também pelo seu retorno aí, por ter acompanhado. E é isso aí, né? Quando eu gosto muito das lives, dá vontade de ficar falando aqui, conversando com vocês até amanhã, mas não dá, né? Já passam quase 8 da noite. Ah, tá cedo ainda. Faltam 10 aqui, nesse momento, 10 para as 8 da noite, horário de Rondônia, mas a barriga está fazendo barulho, tem que comer alguma coisa, tem que dormir, porque amanhã tem mais coisas. Então, se você quiser falar comigo sobre hipnoterapia, sobre hipnose, está com o pé lá no passado, precisa resolver essa situação lá do passado para ser feliz, pode falar comigo, que eu vou disponibilizar ferramentas dentro dessa ferramenta, porque a hipnose é uma ferramenta que tem outras ferramentas sensacionais, atividades, vai fazer você entender melhor a vida, melhor o que aconteceu e aceitar, porque a partir do momento que a gente identifica e a gente aceita aquilo que aconteceu, o que está acontecendo com a gente consegue se desprender, consegue resolver, ressignificar e ser feliz, porque você merece ser feliz hoje, amanhã, sempre, todos os dias, todos os momentos que você quiser ser feliz. Até no momento de dor, porque felicidade não é estar sorrindo o tempo todo, de orelha a orelha, é isso que é felicidade. Não, felicidade é estar bem aqui com você, aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu, fiquem em paz.